Olá, companheiros e companheiras de caminhada, sejam bem-vindos, bem-vindas. Obrigado por você que tem se inscrito no canal, curtido os nossos vídeos, isso é muito importante, nós agradecemos o seu apoio e a sua gentileza. Nós queremos refletir hoje sobre a composição possível da chapa Lula-Alckmin para a disputa da presidência da República. É claro que a decisão de uma composição como essa é sempre uma decisão política e nós esperamos que seja também uma decisão madura, pensada. A extrema-direita, ao que tudo indica, aposta todas as suas fichas na reedição do que acontecer em 2018. Tanto que novamente propõe a chapa, o ex-capitão e um general reformado. E isso atrelado àquela centralidade da pauta dos costumes conservadora, como nós temos dito aqui. Mas neste momento é um movimento importantíssimo no xadrez político brasileiro a composição de uma chapa para disputar a presidência, tendo Lula como candidato a presidente e ao seu lado Alckmin como candidato a vice-presidente. Via de regra, eu vou partir aqui do seguinte pressuposto, dividindo o eleitorado brasileiro em 3 estratos. Claro, isso não é uma medida exata, não estou aqui matematicamente dizendo que é assim, mas partindo de uma pressuposição, que nós teríamos ali uma faixa etária de 35% de apoio do campo progressista, isso independente do candidato, independente da eleição. Teríamos ali uns 27% de apoio ao atual presidente, a esse campo mais vinculado à extrema-direita e que flerta muitas vezes com a própria direita, mas basicamente da extrema-direita. E 35% a 38% do eleitorado brasileiro que se identifica mais ali com esse perfil de centro, né? Que vai balançando à medida que acha interessante o andar da carruagem, vai se ajustando ali. Ora, vota na esquerda, como uma grande parte desse eleitorado votara até 2014, e ora, vota na extrema direita, como é o caso do que aconteceu em 2018. Eu não pretendo aqui, claro, colocar todos os fatores que levaram a este movimento, porque não é esse o interesse. O interesse é dividir o eleitorado nesses 3 estratos. Então nós teríamos, em certo sentido, o seguinte: o brasileiro tem uma certa adesão política ideológica, mas essa adesão parte mais pela personalidade dos candidatos, pelos nomes em si, do que necessariamente pela filiação ou apoio a um partido. Sendo mais claro, pegar, por exemplo, certas figuras muito populares na política brasileira, elas se destacaram mais, elas mesmas, por seu carisma, por sua popularidade, do que necessariamente pelo partido ao qual faziam parte. Tanto é que nós não temos um percentual muito grande do eleitorado brasileiro vinculado a partidos. E eles mudam também de partido, variando até eleição por eleição. Ou pode acontecer de votar para presidente num candidato mais vinculado ao campo progressista e votar para o governo estadual num candidato mais vinculado à extrema-direita. Então, não existe muito essa verticalização ideológica partidária dentro do eleitorado brasileiro. É claro que nós tivemos um quadro muito atípico em 2018 e não foi essa a única razão. Porque o brasileiro ele não se importa muito de transitar religiosamente, de mudar ali de partido, ele só não troca a camisa do futebol. O time de futebol não. Pode sofrer, pode estar na Série B, na Série C, na Série D, mas ele continua ali firme, torcendo, porque ali sim é uma adesão muito apaixonada. Mas essa adesão mais radical que nós vimos em 2018 foi inclusive movida por uma política que conseguiu trazer o afeto do ódio, né? O ódio à urna eleitoral. Isso também tem sido uma proposta, uma possibilidade por alguns autores que estudam o voto, estudam a política recente no Brasil, a política contemporânea. Esse discurso mais radical que conseguiu mobilizar o ódio das pessoas. Inclusive tem um livrinho que ficou muito famoso, que era o Ódio como Política. Então, nós estamos aqui no seguinte dilema.
É um fato que o campo progressista, sozinho, ele não vencerá a eleição. Para ser mais claro, Lula e o PT sozinhos não vencem. Mas também não há candidato progressista ou do campo mais vinculado à esquerda que vença sem o Lula e sem o PT. E o PT é o partido mais forte no Brasil, com maior capilaridade, com maior adesão ideológica. Então, é claro, né, maior adesão ideológica no sentido de eleitores. É claro que sozinhos eles não vencem. Então eles precisam agregar, em algum sentido, até pelas propostas, este campo mais vinculado ao centro e à direita. Daí surgiu a seguinte ideia, que surpreendeu o mundo político e moveu as peças do xadrez como nunca. Foi a formação, a composição de uma aliança política para disputar a presidência entre o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Isso foi uma grande surpresa. Se o Alckmin não agrega votos, eu acho difícil também que ele faça com que votos sejam perdidos. Porque a primeira coisa que os dois fizeram, e isso eles já estão realmente juntos, foi deixar os eleitores descontentes. Tanto o eleitorado do Alckmin ficou descontente com essa formação, com essa composição, quanto o eleitorado mais ideológico de Lula, do PT, também ficou profundamente descontente com essa composição. E o eleitorado do PT, não sem razão. Lembre-se de 2016 e a grande composição do golpe, liderada pelo Michel Temer, até então vice-presidente da República. Mas o que eles têm que ter em comum? Eles têm que partir de um programa. E aqui, para ficar muito claro, não importa se eles foram adversários políticos no passado. Isso é uma verdade e eles não devem esconder. Isso deve ser utilizado pela campanha do atual presidente, com certeza será utilizado durante a campanha eleitoral. Os discursos recortados de Alckmin contra Lula e do Lula contra Alckmin e vice-versa. E é claro, uma campanha eleitoral, você sabe como é que é. A gente brinca dizendo que é uma briga de foice, né? É uma briga de facão. Você parte ali para a guerra. E às vezes, nessas campanhas, não há condições de discutir profundamente um projeto de país, as ideias, e passa, na maioria dos casos, a ataques pessoais e valendo-se de todos os argumentos, de tudo que é jeito. Em 2018, vimos isso num grau muito acelerado, por conta do antipetismo, da Operação Lava Jato e de todo o cenário de antipolítica montado até então. Então, o Alckmin e o Lula, eles foram adversários no passado. Devem reconhecer isso e dizer claramente, nós caminhamos separados até aqui, basta ver as eleições disputadas desde 94 entre o PSDB e o PT, e colocar isso na mesa, mas ser claro, olha, nós fomos adversários políticos até aqui, mas chegamos num ponto da história, nós não negamos o que houve no passado, mas chegamos a um ponto da história em que é mais importante nos concentrarmos dentro de um programa de reconstrução do país. Isso é o aspecto fundamental, na nossa opinião, aqui no xadrez político. Então, é preciso afirmar o diálogo, mas eles já me parecem afinados em muitos aspectos. Quem tem acompanhado as declarações do presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin percebe isso com clareza. O discurso de Alckmin de filiação nessa semana foi muito interessante e ele pontuou ali os aspectos centrais que devem pautar a campanha eleitoral deste ano. O Alckmin falou, eu vou destacar apenas duas coisas. Ele fala em trabalho, retomada do crescimento, poder de compra, então ali ele foi assertivo. E ele acerta também quando ele fala em democracia. Porque nós devemos ter clareza que nós vivemos em um governo que, chegando por via democrática ao poder, quer corroer ou destruir a democracia por dentro, atentando contra as próprias instituições de Estado ou tentando, como vimos em setembro passado, um golpe de Estado. Então o Alckmin acerta e está afinado com Lula em seu discurso ao dizer que a centralidade
é da economia e é da democracia, da preservação da democracia. Mas, claro, esses movimentos do campo progressista não serão também assistidos da bancada pela extrema-direita, não. A máquina de fake news está aí trabalhando a pleno vapor, o gabinete do ódio, como é colocado pela própria Polícia Federal. Ainda que tenha perdido tração por conta das investigações, inclusive ali há um importantíssimo papel do Supremo Tribunal Federal, ainda que essa máquina tenha perdido tração, ela continua viva. Ela esteve presente antes da eleição, durante a eleição e após a vitória eleitoral. Então, esse gabinete, ele nunca fora desativado, ele permanece vivo e ativo, porque a extrema-direita, ela soube muito bem utilizar as redes sociais. Ela se beneficiou dessa expertise, isso, claro, internacionalmente apreendido e importado aqui para o Brasil. Então, nós temos esta máquina aí ativa que não parou, que deve também ganhar força aí durante a campanha eleitoral, e o Centrão. O Centrão se movimenta porque o Centrão pretende garantir a reeleição do atual presidente e do atual Congresso. Porque o Centrão nunca teve tanto poder no Brasil quanto agora. Ele domina, e isso nós falamos e insistimos, a Casa Civil, o Senado, a Câmara e o Orçamento. Então, este é um governo do Centrão. E o Centrão aprendeu como governar e não vai abrir mão disso na próxima eleição. Então, não deve ser novidade para nós se houver também essas oscilações nas intenções de voto, tendo em vista que o campo da extrema-direita já está em campanha. Eu diria que não deixou de estar em momento nenhum, mas especialmente a partir do segundo semestre do ano passado, ele se pôs em marcha pela reeleição do atual presidente. Então, estas as nossas considerações iniciais e convidamos você a participar conosco do programa Xadrez Político. Acontece aos sábados, às 16 horas, aqui em nosso canal no YouTube. Obrigado por curtir este vídeo. Pedimos também que compartilhem e que coloquem aí também as suas impressões. Nós não estamos aqui fechados, nós queremos discutir as ideias. O que é que vocês acham dessa chapa? O que é que vocês veem de positivo? O que é que vocês veem de negativo? O que é que nós podemos trabalhar também dentro desse programa? Porque o essencial para a reconstrução do Brasil será um programa que de fato invista em saúde, em tecnologia, em geração de emprego, que retire o Brasil novamente do mapa da fome e que nos coloque nos trilhos de um desenvolvimento sustentável, tá bom? Fique bem naquilo que depender de você, naquilo que for possível e até a próxima.